Departamento Comercial dos Estados Unidos propõe tarifa de 25% para o Brasil. Por que propõe? Porque não é algo oficial, pelo menos ainda. Estão aguardando até o dia 15 de julho respostas e que as autoridades brasileiras revisem essas práticas que eu vou falar quais são. Pessoal, isso não é de hoje, isso vem desde o ano passado, lá de junho de 2025. Só que hoje não, dia 1º de junho, o Departamento Comercial dos Estados Unidos, segundo a seção 301, que é uma ferramenta comercial que os Estados Unidos têm, de punir e retaliar países que fazem práticas injustas nas relações comerciais contra os Estados Unidos. E essas investigações, elas duram aí de 18 a 12 meses. Então, começou ano passado e veio até esse ano, né? Junho, julho desse ano. Que é justamente quando completa aí 12 meses. O Lula não é besta. Então, ele já está aproveitando para poder fazer campanha em cima disso. Querendo falar para o povo que foi o Flávio Bolsonaro que mandou o Trump tarifar aí o Brasil. Olha esse vídeo aí, ó. Porra, Trump dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil, ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula, ele vai prejudicar o povo brasileiro, ele vai prejudicar os empresários brasileiros. Só que não é bem assim, essas tarifas vêm desde o ano passado e eu vou te mostrar aqui os motivos. Tem os motivos comerciais, mas também tem os motivos políticos. Então vamos lá, pessoal, ó. Vou ler só alguns pontos, os pontos principais. Aqui fala que Washington, né? Hoje, o representante de comércio dos Estados Unidos determinou, conforme a seção 301 da Lei do Comércio de 1974, que certos atos, políticas e práticas do Brasil relacionados ao comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos, tarifas injustas, fiscalização anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e o desmatamento ilegal são irrazoáveis e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos e, portanto, passam de ações sob a seção 301 da Lei do Comércio. Então, o que é que o Departamento Comercial dos Estados Unidos está falando para o governo americano? Está falando que o Brasil pode, caso Trump autorize, sofrer uma tarifa de 25% por causa dessas práticas aqui, que o Brasil não está cuidando da corrupção, porque tem umas tarifas aí que são preferenciais injustas por causa da questão do serviço de pagamento do Brasil, que é o Pix, e também por causa da questão do desmatamento. Se a gente baixar mais um pouco aqui o documento, ele vai argumentar melhor. Dessa parte aqui, pessoal, eles estão falando, que eu comentei, né, que o Brasil tem até o dia 15 de julho para poder entrar em contato com os representantes comerciais dos Estados Unidos para fecharem aí um possível acordo. No dia 6, o departamento vai se reunir com alguns analistas lá dos Estados Unidos, alguns setores produtivos, para ver aí essa questão. Então, os fatores que estão em jogo aqui contra o Brasil, esse aqui é importante, hein? Que fala que é sobre o comércio digital e serviço de pagamento eletrônico. Detalhe, os Estados Unidos fala tanto sobre competição, só que aí quando tem um Pix, né, que é o sistema de pagamento brasileiro, foi algo criado aqui no Brasil. Quando tem o Pix, para poder ter uma certa concorrência contra algumas sociedades financeiras dos Estados Unidos, as grandes do mercado. Então o Trump já acha ruim, né? O governo americano já acha ruim e já considera o Pix uma prática injusta. Aqui ele fala, tribunais brasileiros emitiram ordens secretas orientando a empresa de redes sociais dos Estados Unidos a removerem certos conteúdos políticos e suspender os perfis americanos, às vezes globalmente, além de proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários dos perfis. Isso aqui estava ocorrendo ano passado. E a gente achou, né, muitas pessoas acharam que ia ficar ao vento, né, por aí, mas não. O governo americano estava aguardando para poder soltar esse documento e falar que um dos motivos da tarifa de 25% que o Brasil pode sofrer é isso aí. Aí ele fala que os tribunais brasileiros
também submeteram empresas de redes sociais dos Estados Unidos à responsabilidade financeira por não cumprirem essa ordem e pondo multas significativas por descumprimento, restringindo seu acesso a ativos, contas e sistemas de processamento de pagamentos no Brasil. E, em pelo menos um caso, fechamento de um site completo. O Brasil também prejudicou justamente empresas americanas envolvidas em serviços eletrônicos concorrentes, inclusive por políticas que favorecem seu campeão nacional. Aqui ele fala sobre tarifas preferenciais injustas, que eu acho que não vale a pena comentar aqui. Fiscalização anticorrupção, ele falou que o Brasil não toma medidas de fiscalização suficientes para combater suborno e corrupção. Fala também sobre a questão da proteção da propriedade intelectual, que é justamente sobre a questão do Brasil não ter cuidado com as questões de pirataria, acesso ao mercado de etanol e também sobre desmatamento ilegal. Ele colocou até aqui as questões de desmatamento. Ele disse que, apesar de possuir um arcabouço legal para combater o desmatamento ilegal, o Brasil historicamente não conseguiu aplicar efetivamente esse arcabouço e o desmatamento ilegal persiste. Tem muitas pessoas falando, mas o Brasil tem a China. Mas espera aí, né? Apesar de ter algumas coisas aqui que eu achei exagero dos Estados Unidos, outras coisas não. Outras coisas até que dá pra gente concordar, tá? Mas algumas coisas eu achei um exagero. Tem gente falando assim, mas a gente tem outro grande comprador, a China. Sim, pessoal, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos também é um grande parceiro comercial nosso. São dois grandes parceiros comerciais que o Brasil tem, que o Brasil vende muito para esse país, a China e os Estados Unidos. Se eu posso vender para os dois, ter boas relações com os dois, eu vou vender os dois. Eu não vou ficar só com um porque eu lucro mais. Então é importante a gente também ter cuidado com os Estados Unidos e evitar aí perder uma grande parte desses acordos comerciais, dessas parcerias comerciais que nós temos com os americanos. Os produtos, né, que vão ser isentos, claro, vai ser aqueles produtos que beneficiam a população americana. Por exemplo, os produtos isentos dessas tarifas que os Estados Unidos podem aplicar no Brasil é a carne bovina, o café, certas frutas e nozes, especiarias, petróleo e minérios metálicos. Claro, né? A população dos Estados Unidos come muito aí carne bovina, especialmente aí o café. Então ele não ia aplicar uma tarifa de 25% nesses produtos, sabendo que isso ia prejudicar também a sua população por ausência desses produtos ou também por esses produtos ficarem mais caros lá. E em compensação, o governo brasileiro, eu vi que tem gente tentando aí já atrás de negociar. Apesar de que eu acho que o Lula também está aproveitando isso para poder colocar a culpa no Flávio Bolsonaro, falar que essas tarifas foi por causa da recente reunião que o Flávio Bolsonaro teve com o Trump. Se der certo negociar, ele vai falar que ele salvou o Brasil de uma tarifa de 25% que o Flávio Bolsonaro queria colocar no Brasil. Se não der certo ele negociar, aí a culpa vai ficar no Flávio Bolsonaro, que mandou o Trump colocar aí uma tarifa de 25% no Brasil. Então esse cara aqui é muito esperto, porque ele fazendo isso, ele não vai perder votos das pessoas. As pessoas não vão culpar o Lula, vão culpar aí o Flávio Bolsonaro. Mas detalhe, essas tarifas aqui não são de hoje, veio aí desde o ano passado. Meu nome é Pedro Lima, e se você gostou desse vídeo, se você conseguiu entender aí, não esquece de ajudar com o like e se inscrever no canal.